O problema é meu nicho. Eu sei que você já pensou isso aqui no digital, quando você está com dificuldade em vender, quando você às vezes não consegue os resultados que você deseja. Você olha para outras pessoas de outros nichos e fala: não, em outro nicho é mais fácil vender. E cara, na maioria das vezes a gente tem esse pensamento, né? Tudo que a gente deseja é ter um resultado legal, faturar um pouco mais, com mais previsibilidade, com menos esforço, talvez sem tanta resistência assim para fazer uma venda, né? E é sobre isso que eu quero conversar com você. Se você hoje está com dificuldades de vender, seu processo de vendas está pesado. Na verdade, nada na vida é fácil, né, cara? Mas se está pesado demais e você talvez pensa que é o seu nicho o problema, eu quero conversar com você sobre isso aqui, tá? Uma conversa bem franca. E se você não me conhece, meu nome é Daniel Santos. Eu ajudo você que tem um conhecimento, que você que é bom no que faz, a transformar isso em um negócio digital previsível. E antes de tudo, eu sou uma pessoa que também está passando por esta transição de nicho, tá? Eu tenho um negócio digital que é no nicho de música, onde eu ensino guitarra, onde eu ensino violão, e tem 5 anos que eu faço isso. E o meu motivo de transição, cara, é porque eu quero outras coisas. Tá? Eu fiquei de saco cheio de fazer aquilo que eu faço. Tanto que eu tenho um Instagram, que tem um número de seguidores bons para o meu nicho, um TikTok também, um YouTube também. E estou começando esse negócio aqui, que você pode ver, pelos números é pequeno. Mas, antes de tudo, vamos pensar no que faz um nicho ser bom. Existe dois fatores que fazem um nicho ser bom, de que você consiga vender com mais facilidade. O primeiro fator é a urgência. Como assim urgência? A urgência que a pessoa tem em resolver aquele problema. Quanto mais urgente é para a pessoa resolver um problema, mais fácil é vender naquele nicho. Quer dizer que é fácil, mas também não é instantâneo, né? Não é sem esforço, vamos dizer assim. Então, por exemplo, nichos onde a pessoa vai ter ganhos financeiros, onde você vai ensinar para a pessoa a fazer dinheiro. Dinheiro sempre é urgente para o brasileiro. Nicho de saúde, por exemplo, a pessoa é sedentária e ela quer se tornar uma pessoa saudável, vai fazer muito dinheiro, quem ensina isso. Nicho fitness, onde ensina a pessoa a perder peso, vai fazer muito dinheiro, inevitável. Só que, por outro lado, a gente vê que esses são nichos onde tem muita gente ganhando dinheiro, mas são os nichos onde a gente vê mais picaretagem na parada. Quer dizer que todo mundo é picareta? Jamais, cara. Só que são os nichos onde tem mais picaretagem. E talvez você, assim como eu, nos últimos 5 anos, trabalhe em um nicho que não tem tanta urgência. Por exemplo, no ensino de guitarra, não tem urgência. O cara ele pode aprender a improvisar hoje, mas se ele não aprender hoje, se ele não comprar o meu curso sobre isso hoje, ele não vai morrer amanhã. Provavelmente a vida dele vai continuar a mesma em todas as áreas, mas infeliz apenas nessa área. Mas o cara que não tem dinheiro, a vida dele vai ficar infeliz em todas as áreas. O empresário que tem um conhecimento, cara, que tem um negócio, mas ele olha para o digital e fala: aqui eu poderia fazer muita grana, poderia mudar a realidade da minha família. Esse pensamento vai ficar incomodando ele por muito tempo. O profissional que é bom e sabe que poderia estar ganhando mais dinheiro na internet, esse pensamento vai incomodar ele. Só que tem coisas, cara, que incomodam a pessoa, mas não incomodam tanto. Então, o primeiro ponto, entender que um bom nicho, ele precisa de urgência. Quer dizer que se não tem urgência, não vai vender? Cara, eu fiz muita grana e faço muita grana com guitarra, com violão. Só que aí entram pontos que eu vou falar logo depois aqui nesse vídeo. Então, primeiro é entender a urgência e segundo, quanto mais ganhos a pessoa tem com aquele nicho, melhor vai ser para vender. Quanto mais a pessoa tem possibilidade de ganhar financeiramente, melhor. Quanto mais a pessoa tem possibilidade de ganhar, por exemplo, com o físico dela, com a saúde, com a autoestima, melhor. Então não tem como evitar, cara. Os nichos que mais vão vender são nichos que estão ligados à autoestima da pessoa, nichos que estão ligados à saúde, por exemplo, fitness, perda de peso, músculos, ganho de massa muscular e tal. E nichos de
dinheiro, que ensinam a pessoa a fazer um dinheiro com a habilidade que ela tem. Quer dizer que os outros não vão vender? Cara, todo nicho vende. É o que eu estou te falando. Esses são os que mais vendem. Só que aí, o que acontece de errado no mercado digital? Todo mundo quer ir para estes nichos. E às vezes o cara não tem uma bagagem na vida para poder falar sobre alguma coisa dessas. Para poder ensinar alguém a ganhar dinheiro na internet, por exemplo. Todo mundo quer falar de como ganhar dinheiro na internet, todo mundo quer falar de como crescer na internet. Só que às vezes a pessoa não tem bagagem para falar disso. Eu comecei no digital em 2020. E quando eu comecei eu já tinha plena convicção. Um dia eu quero falar sobre isso aqui, cara, sobre marketing. Por quê? Porque eu acho legal. Só que na época eu não podia falar sobre marketing, porque eu não tinha bagagem. Eu tinha bagagem em música. E por muito tempo eu cogitei ser o nicho errado. Eu falei, nossa, cara, mas tá tão difícil vender, tá tão difícil fazer as coisas acontecerem. E não era porque era o nicho errado. Aqui entra o segundo ponto. Era porque a minha comunicação tá errada. Então talvez você tá em um nicho que não é um nicho de urgência, ou um nicho que vai fazer a pessoa ter grandes ganhos financeiros. Só que, nesse ponto, entra uma outra questão, que é a comunicação. Talvez o seu processo de vendas está pesado, porque você está comunicando da forma errada, você está comunicando com a pessoa errada. Dentro de um nicho, cara, existem ali vários, vamos dizer assim, subnichos. E se você tenta ser abrangente, vai dar errado, você não vai conseguir clientes. Tem até uma frase que eu achei muito interessante de uma imersão que eu participei esse final de semana e definiu isso aqui que eu vou te falar, que é o seguinte, ó. O marketing ele é uma batalha de percepção. Até que ponto você está disposto a mudar a percepção das pessoas no seu nicho? Até que ponto? Aqui entra uma pergunta que pode mudar, cara, tudo aquilo que você vem fazendo. Porque se você responde isso, você entende uma coisa. Você não precisa resolver os problemas de todo mundo no seu nicho. E você não precisa querer falar com todo mundo. Vou te dar um exemplo. Eu não estava disposto a mudar a percepção do cara que toca guitarra lá e que ele está começando do zero. Eu não estava disposto a mudar a percepção desse cara para que ele entenda que o meu produto é bom e resolve as dificuldades dele. Por quê? Porque a pessoa que está começando do zero em qualquer área, isso não é só em guitarra, é no marketing, sei lá, em qualquer área, cara, é no fitness. A pessoa que está começando do zero, ela não sofreu o suficiente para achar que precisa de mim, para achar que precisa de você. Isso é uma coisa que, sempre quando você vai querer mudar a percepção das pessoas que estão do zero, você vai ter mais trabalho. Então, é uma coisa que eu entendi isso. Entendi que quando eu falava para quem estava do zero, era muito mais difícil vender do que quando eu falava para o cara que já tinha tentado e se frustrado. Consegue perceber isso? A nossa comunicação, cara, para que ela seja mais leve e a gente consiga mais resultados com menos esforço, ela tem que falar para uma pessoa que está num nível de consciência, grave isso aqui, num nível de consciência mais elevado a respeito daquilo que a gente fala. Por quê? A internet ela é feita de grandes players e players menores. Os grandes players, eles são aqueles que têm muito investimento para fazer. Então, esses caras, eles falam com a galera do mercado que tem o menor nível de consciência possível. Por quê? Porque eles ganham no volume. E o que acontece na maioria das vezes? A pessoa compra um treinamento, uma mentoria, alguma coisa desses grandes players, e aí, algumas pessoas tiram muito proveito disso, a maioria das pessoas não tiram tanto proveito disso, por quê? Porque o treinamento é ruim, porque a mentoria é ruim? Não, porque essas pessoas que entraram são as pessoas que têm o menor nível de consciência. E aí, a partir do momento que as pessoas entram nesses treinamentos e elas sobem um pouquinho o nível de consciência, elas percebem, cara, que ficou faltando alguma coisa para elas aprenderem. É sempre assim. Geralmente os grandes players, eles vão atuar num nível de entrega raso também. Não quer dizer que todos fazem isso, tá? Quero que você entenda que eu não estou generalizando, mas na maioria das vezes é assim.
a pessoa compra eu, por exemplo, comecei no marketing digital do zero. Meu nível de consciência sobre o mercado é muito baixo. Eu acho que se eu comecei do zero, eu acho que eu vou criar um produto, vou colocar para vender e vou ficar rico. Aí eu entro, sigo o passo a passo ali que o grande player está me passando, aplico e não fico rico. Aí eu percebo que, como a gente diz aqui em Minas, o buraco é mais embaixo. Que não é tão fácil assim. E aí, a partir disso, eu vou buscar outras pessoas para me conectar, mas o meu nível de consciência já subiu um pouco. Essas pessoas, existe uma escala de consciência, tá, que foi criada por Eugene Schwartz, que tem 5 níveis de consciência. O primeiro cara é o cara que não sabe do problema e nem sabe da solução. Aí tem a pessoa ali que sabe do problema, mas não sabe da solução. Aí tem a pessoa que sabe do problema e também está começando a buscar uma solução. Aí tem a pessoa que sabe do problema e sabe da solução. Tem a pessoa que sabe do problema, sabe da solução e escolheu você. É mais ou menos assim, tá? Não lembro de cabeça os 5 níveis de consciência. Mas o interessante é que você comece a falar com a pessoa que já tenha consciência do problema e que está buscando uma solução. Daqui para cima, na escala de nível de consciência. Por quê? Porque só assim você vai economizar tempo e energia, não tendo que convencer a pessoa, cara, a mudar totalmente o sistema de crenças dela e acreditar naquilo que você está falando. Então, quando você escolhe falar com a pessoa que é um pouco mais consciente daquilo que você faz, cara, você vai começar a atrair clientes que não vão ter tanto atrito na hora de vender. Porque é como eu te falei, quanto mais no zero o cara está em qualquer área, menos ele acredita que precisa da sua ajuda. O cara ele vai para o YouTube, ele vai para o ChatGPT, ele vai fazer muita coisa, ele vai quebrar a cara muito antes de procurar uma ajuda. Eu sou assim, você é assim. Hoje eu não sou assim, cara. Por quê? Porque hoje eu tenho um negócio digital, eu já faço isso tem 5 anos, então quando eu vou aprender uma coisa do zero e está difícil, eu já contrato alguém logo para me ajudar naquilo. Por quê? Alguém para me dar uma mentoria, para me dar uma consultoria. Por quê? Porque eu quero economizar tempo. Eu sei que o meu tempo é valioso, mas lá atrás, cara, eu não pensava assim. Eu não pensava e não tinha recursos para isso também. Aqui entra um outro ponto. Geralmente a pessoa que está num nível de consciência maior, ela está disposta a investir, porque ela já investiu em coisas que não deram resultado e ela está disposta a investir. Se ela acredita que dá resultado e se ela acredita que aquilo é diferente dos demais, se aquilo é diferente do que ela já viu. E ela tem recursos para investir, porque ela já está num patamar ali, naquilo que você está buscando ensinar, ela já está num patamar um pouco mais elevado do que a pessoa que está no zero. Então aqui entra também um outro ponto importante, que é o seu posicionamento único. Cara, você tem que se diferenciar, você tem que ser diferente dos demais. Você tem que ter um posicionamento único. E como que você cria um posicionamento único aqui na internet? Eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda essa semana. Mas o posicionamento único ele vem, primeiro, da sua visão de mundo, da forma que você enxerga as coisas, da forma que você enxerga o seu mercado. Segundo, das coisas que você não concorda dentro do seu mercado. Eu não concordo que você deva, por exemplo, largar seu emprego e colocar 100% das fichas no marketing digital logo de cara. Não concordo. Por quê? Porque eu acho que isso é loucura. Se você é pai, cara, ou é casado, e aí você acha que o digital, você vai vir aqui fazer as coisas e vai ficar rico em 3 meses, como você vê muitas pessoas dizendo aí, cara, isso é falácia. Eu não concordo com pessoas que dizem que você vai ter ganhos rápidos no marketing digital. Por quê? Porque todo mundo que tem resultado no digital, todo mundo, mesmo as pessoas que te vendem o resultado rápido, elas demoraram para ter resultado. Demoraram em 1 ano, 2 anos. Porque todo livro de negócios, cara, que eu já li, ele diz a mesma coisa. Tudo que você faz para querer ter ganhos no curto prazo, sacrifica o seu resultado no médio e longo prazo. Então não faz sentido você querer resultados instantâneos na internet. Eu não concordo com isso. E eu, cara, por mais que eu sei que eu vou vender menos por não te falar que você vai criar um canal no YouTube ou criar um curso e já sair vendendo. Eu sei que eu vou vender menos, mas eu vou atrair as pessoas certas e as melhores pessoas, os melhores clientes. O cliente que ele sabe que tem que fazer as coisas, cara,
no tempo dele, que tem que sim que trabalhar, tem que sim que se esforçar, vai ter que se abdicar de algumas coisas para criar um negócio que no futuro dê liberdade para ele, mas o cara, ele sabe que não é instantâneo. Esse é o meu posicionamento, essa é a minha visão de mundo. Você precisa achar isso dentro do seu nicho, dentro daquilo que você faz, dentro daquilo que você fala. Beleza? Então, essa conversa, cara, espero que tenha te ajudado, foi para você entender se o problema é realmente o seu nicho ou se o problema é a sua comunicação. Não tem nada de errado, tá, em você mudar de nicho. Desde que, primeiro, isso seja uma escolha genuína e não uma escolha de desistência. Eu vou parar de fazer isso aqui porque está difícil. Quando você começar outro nicho, vai ser difícil. Eu estou no nicho de música tem 5 anos. Comecei a ensinar marketing tem 1 ano. Cara, os meus resultados aqui no nicho de marketing digital não batem os meus resultados no nicho de música. Não batem. E eu poderia pensar, pô, mas marketing digital não é mais fácil? Aqui as pessoas não conseguem vender mentorias acima de 10, 15, 20 mil reais? Os produtos de ganhar dinheiro não é mais fácil? É mais fácil. Mas aqui eu ainda estou começando a criar a minha audiência. Lá eu já tenho 5 anos de mercado. Eu sei que quando eu tiver a minha audiência formada aqui, eu sei que com certeza, cara, o resultado que eu tenho hoje no nicho de música vai ser ínfimo, vai ser muito pequeno diante do que este mercado aqui pode entregar. Mas entenda, quando eu comecei a ensinar música, em 2020 na internet, eu já tinha um resultado, cara, um lastro de resultado nisso, na minha própria vida, porque eu já sou músico desde os 12 anos. Eu já dava aulas de música há muito tempo, eu já trabalhava como músico, tocando em eventos, casamentos, já trabalhava como músico, participando de gravações, participando de projetos ali, de CDs e tal. Por quê, cara? Porque isso era a minha vida. Eu tinha outro emprego, mas a música sempre fez parte da minha vida, então eu tinha lastro nisso. Eu comecei a falar de marketing depois de 5 anos vivendo, respirando isso. Então, escolha um nicho que você está disposto a passar os próximos 5, 10 anos da sua vida nele, cara. E escolha uma coisa que você tem conhecimento, que você tem domínio. Que, claro, você vai se melhorando, se lapidando na jornada, mas comece com aquilo que é natural para você. Não vai para um nicho que, esse nicho aqui dá dinheiro, cara. Mas é o que eu faço, é o que eu fiz, é o que eu tenho conhecimento? Não. Você vai ser só mais um no meio da multidão. Aí tenta lá 6 meses, não vê resultado e volta atrás. Enfim, cara, preciso finalizar esse vídeo. Eu tenho uma reunião agora, são 11h03, quando eu estou gravando esse vídeo, era para eu ter finalizado 11 horas. Mas eu não poderia finalizar sem esse finalzinho aqui para você, porque isso é um alerta. É muito tentador a gente brilhar os olhos, cara, por aquele nicho onde a gente olha e fala, cara, mas se eu tivesse lá, seria muito mais fácil. Não seria. Não seria por quê? Porque talvez você não tenha as competências para fazer com que a sua comunicação, as vendas do seu produto naquele outro nicho seja fácil. Isso é uma coisa que o ser humano tem. Já viu a grama do vizinho é sempre mais verde? A gente vai estar sempre desejando alguma coisa, cara, que não é o natural para nós. E isso eu estava conversando com os amigos esses dias, de uma banda que eu tenho. E, cara, cada um com uma profissão, que sempre quis antigamente. Inclusive eu, com a profissão de ser músico. E eles não com a profissão de serem músicos. Mas a gente entrou numa conversa, assim, muito interessante. E, no final das contas, a gente entendeu ali que cada um de nós tinha uma profissão que já desejou e desejava mudar de profissão. Olha que loucura. Desejava mudar de profissão. Por quê? Simplesmente porque chegou um tempo onde a gente encheu o saco daquilo que fazia, ou não queria mais, ou viu uma possibilidade de melhoria. Mas ali eu entendi. Isso é natural do ser humano. O querer a mudança é natural do ser humano. Só que isso tem que vir. A mudança ela tem que vir na hora certa, cara. Não de forma inconsequente. Eu estou fazendo aqui aquilo que eu sei fazer e vou parar do zero, não vou fazer isso aqui mais para fazer uma coisa que eu acho que vai ser melhor. Mas que até eu aprender, até eu ficar bom nisso, e não se fica bom em nada,
Nada, com menos de um ano e meio, estudando, executando, repetindo, errando, estudando, executando, repetindo, errando, não se fica bom em nada, com menos de um ano e meio, 2 anos fazendo aquilo. Aí você quer mudar para uma coisa que você não é bom, achando que aquilo é a solução da sua vida. Cara, não se engane. Não se engane. Se você tem convicção de que você tem que mudar para fazer alguma outra coisa, entenda que você vai demorar algum tempo para começar a ter resultado nisso. No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se quiser o meu acompanhamento, cara, para te ajudar a construir o seu negócio digital sustentável, você que é bom, que tem uma habilidade, que tem um conhecimento e quer passar isso para o mundo, eu posso te ajudar na minha mentoria individual. O link está na descrição. Beleza? Goodbye, até o próximo vídeo.